Gênesis capítulo 14. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Versículo 12. Estamos diante do primeiro relato bíblico de uma guerra entre povos. Aqui também vemos a primeira confederação e união entre nações. 4 reis fizeram guerra contra 5 reis. A tensão entre povos e nações é antiga e aponta para a realidade de que alianças políticas podem até existir, mas não duram para sempre. Satanás tem se aproveitado de cada revés político e social para promover o derramamento de sangue. Seu objetivo é roubar, matar e destruir. João capítulo 10, versículo 10. E por meio de líderes perversos, esse objetivo tem sido alcançado, como podemos ver no capítulo de hoje e como podemos ver até em nossos dias. O desfecho desta guerra, porém, revela o poder de Deus de forma impressionante. Estamos falando de uma guerra em que o lado vencedor reuniu os exércitos de 4 nações. Mas ao ser avisado do que havia acontecido e que seu sobrinho estava preso, Abrão reuniu um efêmero exército de 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa. Ora, se haviam nascido na casa de Abrão, nunca haviam estado em uma guerra antes. E mesmo sem possuir nenhuma experiência bélica, Abrão saiu com eles na força do Senhor dos Exércitos, e após uma emboscada, venceram os exércitos inimigos e ainda retornaram com todos os bens, e também com Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Para quem havia mentido a respeito de Sarai, com medo de perder a vida no Egito, vemos aqui uma extraordinária mudança, de medroso e covarde a guerreiro corajoso e vitorioso. A relação de Abrão com os povos ao seu redor sempre havia sido pacífica, e o fato daquele que escapara ter ido contar a Abrão sobre o que havia acontecido revela que seu testemunho era de alguém que sabia como agir em tempo de perigo. Estamos todos envolvidos em um grande conflito de dimensões cósmicas. Todos os dias há um inimigo lançando sobre a humanidade os seus dardos inflamados. Efésios capítulo 6, versículo 16. E a pergunta é: sabemos como agir nesse tempo de perigo? A nossa única segurança está em usar a mesma armadura que Abrão usou e que Paulo aconselhou. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Efésios capítulo 6, versículo 13. É certo que esta guerra não é física, e sim espiritual, mas ela envolve algo muito mais importante do que 70 ou 80 anos aqui nesta terra. Ela envolve vida ou morte eterna. A vitória de Abrão e seu pequeno exército e a visita de Melquisedeque, rei de Salém, nos ensinam preciosas lições. Melquisedeque significa meu rei é justiça, e rei de Salém significa rei da paz. A aparição do misterioso sacerdote do Deus Altíssimo ilustra com perfeição o caráter de Deus. A harmonia entre a justiça e a paz. Um rei justo do reino da paz. Isso te lembra algo? Os filhos de Corá bem compreenderam esta revelação. Quando Jesus, o rei da justiça, deixou o seu reino da paz e veio a esta terra, na cruz se cumpriu cabalmente o que os salmistas escreveram. A justiça e a paz se beijaram. Salmo 85, versículo 10. Ao levar pão e vinho, aquele sacerdote também apontou para o precioso sacrifício do Cordeiro de Deus. E a atitude de Abrão, ao devolver o dízimo e rejeitar a oferta do rei de Sodoma, aponta para o que o Senhor espera de todo aquele que aceita Jesus como seu Salvador: submissão a Ele e rejeição às coisas deste mundo. Meus amados irmãos, o nosso cativeiro está prestes a terminar. Se perseverarmos, logo estaremos adorando o nosso Rei da Justiça em seu reino de paz.
A ira do inimigo está para revelar o seu mais terrível golpe, e só estará seguro aquele que permanecer vestido da armadura de Deus. Que, como Abrão e seu pequeno exército, sejamos o remanescente vitorioso do Senhor. Oremos, amados. Nosso Deus e Pai, nós cremos que da forma como o Senhor capacitou Abrão e seus homens para vencerem aquela batalha que humanamente seria impossível de ser vencida, o Senhor também deseja nos capacitar para sermos vencedores no grande conflito em que estamos envolvidos. Ó Deus, faze da nossa casa um exército vitorioso revestido da Tua armadura, e que sejamos testemunhas da Tua justiça e da Tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Um bom dia, testemunhas do Rei do Universo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.